E aí, o que você já fez para consertar o seu casamento? Olá, aqui é Olivia Neves e está começando mais um Arquivo Drama, das vozes da nossa cabeça para você. No episódio de hoje, vamos falar sobre Rainha das Lágrimas. O dorama foi lançado em 2024 e ganhou muita popularidade, tornando-se assim um dos doramas mais assistidos. Quem já levou esse título, o primeiro foi Goblin, o segundo foi Pousando no Amor, e agora ele está em primeiro lugar de um dos doramas mais assistidos no mundo. A série está disponível na Netflix, com 16 episódios, e conta com aquela história de amor de aquecer o coração que todo mundo ama. Antes de continuarmos a falar sobre o tema de hoje, vou pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, @arquivodrama, que é por lá que divulgamos todas as novidades. Para conteúdos extras, assine o nosso apoio na Aurelo. Por apenas R$ 3 você ajuda a manter o Arquivo Drama e ainda tem acesso a mais episódios. Agora, vamos para o episódio. Rainha das Lágrimas é um dorama de 2024 que mistura drama, emoção e uma profunda reflexão sobre a vida, o amor e os desafios do casamento. A trama gira em torno de Baek Eun-woo, um advogado brilhante e determinado, e Hong Hae-in, vamos lá, assassinando o coreano. Hong Hae-in, uma herdeira de um império empresarial, o Queen's Group. Desafiando a grande diferença social entre as duas famílias, os dois se casam e têm um casamento feliz, ao que parece. A história começa com um casamento feliz deles dois, aparentemente perfeito, porém, atrás das câmeras a situação é outra. O relacionamento que foi vendido como um conto de fadas, afinal é um homem humilde, um funcionário que se casa, que se apaixona e se casa por uma herdeira de um conglomerado. Por trás dos holofotes e por trás das câmeras, eles enfrentam uma crise. Vindo de vários mal-entendidos durante o tempo, e também uma pressão familiar nos dois, o casal vai se distanciando e tornando-se estranhos um para o outro. Não aguentando mais, Baek Eun-woo decide pedir o divórcio, acreditando que o casamento está irremediavelmente quebrado. Porém, seu plano cai por terra quando Reinin lhe informa que tem câncer e que só teria 3 meses de vida. Yunu, certo de que ele não amava mais a esposa, decide ficar com ela durante 3 meses, a fim de ter direito à herança depois que ela morrer. Com isso, os dois vão redescobrindo o amor que sentiam no começo, atrapalhando mais uma vez os planos de Yunu. A luta pela vida e os conflitos passados vão surgindo. Todos os mal-entendidos do casal, que eles quiseram esconder de si mesmo, vêm à tona. Vai se revelando também como a interferência de familiares próximos pode ser prejudicial ao casamento, levando ele se desgastar por influência externa. O enredo, com suas reviravoltas dramáticas e momentos de ternura, também explora essas questões internas que modam a vida dos dois, como os conflitos empresariais e expectativas familiares, e o peso da imagem pública. Mas, acima de tudo, Rainha das Lágrimas trata de uma questão universal: como encontrar significado e reconciliação em momentos de crise, e como a vida e o amor podem florescer mesmo quando o tempo parece se esgotar. Através da evolução do relacionamento do casal, a série transmite uma poderosa mensagem sobre a importância do apoio mútuo, da compreensão e da capacidade de se transformar diante das adversidades.
Em última análise, Rainha das Lágrimas é uma história sobre o reencontro com a verdade emocional, sobre as escolhas difíceis que todos enfrentamos e sobre o valor de aproveitar o tempo que temos com as pessoas que amamos. Vamos falar então primeiro dos personagens principais. Muita gente não gosta da Reni, as pessoas acham que ela é muito fria, né? Dizem que a atriz não foi muito bem ali, mas eu acho que essa é a personalidade do personagem, né? A Hong Heng, aquela pessoa bem mais fria que não demonstra sentimentos, né? Ela tem aquela cara neutra sempre. Não achei boa a atuação da atriz nisso. Eu acho que as pessoas elas não viram muito isso. Então vamos lá, Hong Hae-in, né, como eu disse, é a protagonista feminina, uma mulher uma mulher forte, né? Ela é uma CEO do lado de um shopping. Aí isso também é uma coisa que a Coreia está fazendo, né? Sempre é o CEO, sempre é o homem, né? O cara poderoso e tal. Então ela tá botando muito também nas mulheres. E por essa CEO ela quer, né? E ela tem essa pressão familiar tanto na parte profissional, né? Que ela quer mostrar um pouco, ela quer mostrar a competência dela. Então ela vê muito assim o objetivo dela ali no shopping é chegar, acho que ao 1 trilhão, aos 2 trilhões, assim, que outras pessoas já conseguiram e ela ainda não. Nisso, né, com toda essa pressão no trabalho e tal, ela tem essa desavença também. Ela tem esse problema no casamento e ela descobre que tem a doença. E o Baekhyun, ele era um funcionário desse Queen's Group. Eles se conhecem quando ela tá né, ele não sabia que ela era a herdeira. Ela, ela tá meio que disfarçada de estagiária. Ele acha que ela é pobre porque ela vai com roupas rasgadas, mas na verdade é uma roupa vintage, é uma coisa assim, meio estilo, né? Coisa de rico. Eles se apaixonam e depois ele descobre que ela era a herdeira e ele resolve se casar com ela, porém existe assim uma pressão muito grande. Isso aparece no primeiro episódio. Ele parece que ele não ama mais a Rainin, né? Ele não ela se mostra como uma pessoa louca e também os pais dela ficam muito ali pressionando ele recebe pressão de todos os lugares, tanto em casa quanto no trabalho. Então isso também acho que isso desgasta um pouco o relacionamento dos dois. As famílias dele também são bem diferentes. Eu vou falar de cada um aqui, mas a família do Baekhyun, ela parece ser um pouco mais unida, né? Uma família mais humilde também, uma família de classe média. Eles moram em uma cidade mais de interior, eles vivem de agricultura. Então é uma família bem mais unida, assim. Você vê que eles são amigos ali. Eu acho que é diferente da família da Renin, que é um pouco mais uma família que, como eles são ricos, eles são famosos, né? Eles são bilionários. Existe uma questão ali que cada um quer aparecer mais para ter mais vantagem que o outro. Não existe tanto um calor familiar que a gente vê na família do Yunu. Eu acho que a Renin, quando ela fica junto ali na família, a Renin ela também percebe isso.
O Baek Do-an, que é o pai do Yeon-woo, é um homem simples e trabalhador. Como eu disse, ele vive numa área rural, ele é, planta peras para sobreviver. E tem a mãe do Yeon-woo, que é realmente aquela mãezona, né, que cuida dos filhos e cuida do marido. Uma curiosidade é que o pai do Yuno, ele é bem capaz da mãe mesmo. Quem manda é a mãe e ele só finge que manda. Mas você vê aí, né, um relacionamento dos dois. Temos o irmão mais velho do Yuno. Quando o Yuno ele se casa com a Renin, eles ganham um prédio, compram um prédio para eles e ele fica cuidando do prédio. E ele tem uma academia, ele é praticamente o filho ali que dá mais trabalho, porque ele tem academia, mas ele não trabalha, ele investe em ações assim que a esposa quer se separar dele por causa disso, então ele é meio que o filho que dá um pouquinho mais de trabalho. E tem a irmã do Yuno também. O Yuno ele tem dois irmãos. Ela tem ela é mais uma cabeleireira, acha que o marido tá traindo ela nos Estados Unidos, quer se divorciar dele, mas não é nada disso. E essa, assim, é um pouco do núcleo familiar. Como eu disse, eles já são uma família de classe média baixa, eles são de uma família rural. É todo aquele cenário rural que a gente tem, né? De todo mundo conhece todo mundo e vão pro cabeleireiro fofocar. E então eles têm ali uma relação mais próxima tanto dos amigos e dos vizinhos quanto dos parentes. Você vê que quando o Yuno ele está nesse problema do casamento, que ele decide se separar, ele vai primeiro falar com os pais, ele visita sempre os pais quando tem alguma coisa assim complicada. E diferente da família da Renin, que é um pouquinho mais corporativo, todo mundo quer buscar assim, uma aprovação do patriarca, que é o dono aí do conglomerado, eles querem. E, e nós temos aí como se a família inteira tivesse em uma competição para agradar aí o patriarca, que é o Roman Day. É o avô da Renin, é o presidente do Queen's Group, e ele é uma figura autoritária e tradicionalista que exerce grande pressão, né, sobre toda a família, não só pela Renin, mas toda a família. Mas um dos conflitos aí é justamente que ele vê a Renin como algo promissor, diferente do irmão mais novo dela, que só faz besteira. E isso aí vem assim alguns conflitos na família, né? Essa coisa da competição. A Mo Seung-hee é meio que a amante, ela não é bem-vinda, é muito bem-vinda ali, as pessoas não gostam muito dela. Ela tem ah, ela era governanta da mansão, ela cuidou da antiga esposa do Mandei até morrer, e nisso ela foi ela, né, ascendeu ali a segunda esposa do patriarca, mas ninguém aceita muito ela ali, né? E no final a gente descobre, né, no meio assim, a gente descobre que ela também tem segundas intenções. Ela não gostava muito assim da família. E eu não quero dar spoiler aqui, mas vamos lá. Né, temos o Bonjun, o pai da Renin, que é o filho do Mandei. Ele, apesar dele ser um homem de negócios, ele não, assim, acho que o arco dele não é muito, ele é uma pessoa que não, parece que ele não está interessado na família, ele vive aquela vidinha dele, ele não vê
o que cada filho faz, ele não se interessa muito, ele só vai se interessar assim pelo que está acontecendo pela Renin quando descobre que o Baekhyun vai se divorciar dele, aí ele começa a cavar assim a vida do Baekhyun, vendo que se ele tinha algum poder, se ele tinha alguma amante. Até então ele não tinha assim uma importância, ele só seguia a vida dele. Outra pessoa que também, a mãe da Renin, você vê como é que é uma grande diferença entre as duas famílias, que os pais do Yunu, eles são bem preocupados, assim, ele quer ajudar o filho, ele quer, né, tanto ele quanto a mãe, eles têm essa questão sentimental com qualquer um dos filhos, e o Baek Yuno, que tem ali uma situação um pouquinho mais complicada por conta do que ele está vivendo, eles acolhem muito, né? Diferente dos pais, né? O Bonju, que ele não parece que ele não liga muito para a vida de nenhum dos filhos que ele tem. A Kim Sun-ha, ela, por conta de, né? Ela tinha 3 filhos, ela perdeu um afogado e por conta disso ela culpa muito a Renin por causa desse acidente. Então ela tem uma certa preferência pelo irmão mais novo da Renin. Ela meio que despreza a Renin, ela tudo que a Renin faz, ela dá para trás, ela fala, ela joga, ela não também não se interessa muito pela Hong Renin. Ela tem uma certa preferência pelo irmão, o Sou Chou, que é o irmão mais novo, e ele, né, só faz coisa errada. Essa mãe dele vai até prejudicar a Renin, ela faz só para esse Sou Chou ter uma vantagem sobre ela. Então ela tem essa questão, assim, você vê a diferença que tem, né, na relação entre as famílias, né? Alguém, assim, pais que são mais calorosos, que eles não fazem tanta distinção assim dos filhos, né? Cada filho eles vão tratar de um jeito porque cada filho tem a sua necessidade, porém eles não vão tratar de uma forma tão abismal assim, né? Você vê, ela despreza uma, ela prejudica uma para poder dar vantagem ao outro, né, ao outro irmão. Temos a tia da Renin, que eu acho que eles queriam fazer um paralelo ali. Eu acho que, né, se a Renin não se casasse, ela com certeza iria virar essa tia dela. Eu acho que mais pra frente ela pode virar essa tia, a Soha, que essa mulher, ela é louca. Ela é a pessoa que mais suspeita da Sorri, que é a namorada do pai dela, do Monday, achando que ela tem assim alguma trama, ela tem algum planejamento, algum plano maléfico. No final, ela descobre que realmente é verdade, assim, era pior do que ela imaginava. E essa, assim, é a estrutura familiar de dos dois, né? Dito isso, a gente vai pro vilão. As pessoas é um vilão que as pessoas tomaram ranço dele, então eu acho que ele fez um trabalho muito bom, né? Afinal, o vilão é feito, né? Quando se tem um vilão assim, ele é feito para se odiar. Tem aquele passado traumático dele, porém não tira aí, né? Essa questão dele. Então se você odiou o vilão é porque o ator fez um trabalho bom. O vilão, nós temos, vamos dizer, 2 vilões assim na trama, que é o Yoo Eun-sung. É o principal antagonista masculino na série. Ele tem um passado assim de rancor com a família da Renin, porém ele é apaixonado pela Renin, né? Ele quer dar o golpe na família dela e pegar a Renin para ele.
né? O Yun-sung ele tenta manipular a situação em seu favor de várias formas, sendo mais importante sua tentativa de se aproximar da Hong Hin para separá-la de Baek Yun-woo. Né? Ele tem um plano elaborado para infiltrar-se na empresa e assumir a posição de controle, visando destruir o conglomerado da família Hong e tomar o lugar de poder que ele acredita que deveria ser dele. Sua traição e manipulação são evidentes ao longo da trama, criando uma constante tensão na história. E nós temos a mãe do Yun-suk, que é também um papel crucial na trama da vilã. Ela também é uma mulher manipuladora que, né, ela se infiltra na vida da família Hong de maneira estratégica, aproveitando-se da fragilidade da situação familiar. Ela se torna a segunda esposa do presidente Hong, o avô da Hong Hen-min, com o intuito de ganhar poder e controle dentro do conglomerado. Sua presença é uma grande ameaça para a estabilidade emocional de todos. Ela é meio que um camaleão, né? Ela vira, ela, como ela disse, ela de governanta, ela passa a ser esposa e nisso ela consegue um poder ali. Né, a mãe de Yun-sung ela usa sua posição como esposa do presidente para controlar decisões chaves e implementar seus próprios planos, né, contra a família Hong. E o seu objetivo é simplesmente ter dinheiro. Ela é de uma família pobre, ela é a mãe do Yun-sung, ela deixa o Yun-sung num orfanato para se infiltrar na família Hong. E isso também é uma questão do rancor dele com a família Hong, para ela ter um dinheiro ali, ela não ser mais pobre. Então, juntos, o Yun-sung e sua mãe formam uma dupla perigosa que ameaça não apenas a integridade da família Hong. Eles não são tão uma dupla assim, eles têm objetivos parecidos, né? Eles se juntam ali, mas ele tem também um rancor contra a mãe, porque ele diz que a mãe dele abandonou ele. E é verdade, né? Ela abandonou ele para ter dinheiro. Ah, ela tem essa desculpa, ah, mas foi por você, para a gente não ter mais dificuldade e tal. Porém, né, ao longo do percurso, ela abandona ele. A Rainha das Lágrimas, ela traz uma série de mensagens e lições profundas, né, abordando esses temas universais, né? A gente pode ver o poder do perdão e da redenção. Um dos principais temas de Rainha das Lágrimas é esse do poder, especialmente no contexto do casamento e das relações familiares. A relação do Baek Eun e da Hong Hae-in, que começa em um ponto de crise e distanciamento devido a esses maus entendidos e por conta da doença terminal, esses conflitos internos do casal, né? Por conta da doença terminal, eles vão se fortalecendo à medida que ambos passam a se perdoar e redescobrir o amor que haviam perdido. A jornada deles é uma história de cura emocional também, não só o câncer da renina, eles se redescobrem como casal, né? Eles redescobrem aquele amor que foi passando por conta de falta de diálogo, vamos dizer, né? Eles esconderam, eles reprimiram ali um sentimento e acabaram se afastando. Ou também existe o impacto das expectativas familiares, né, como elas podem influenciar as decisões e o comportamento dos personagens. A gente tem que entender a Ronreninha, se espera muito dela, né, que ela seja uma grande líder, que ela seja uma boa filha, que ela seja muita coisa, até mesmo do Sou Chou, apesar dele ser super protegido pela mãe, se espera muito dele, principalmente do avô, um, também um líder que faça escolhas certas, né? Então existe uma pressão muito grande dessa expectativa de que você seja, que você trace um caminho correto, trace um caminho que para segundo, né, segundo a família deles seja o caminho certo.
né? Ao longo da série, né, nós vemos personagens lidando com o peso das expectativas familiares e como esses desafios podem impactar suas vidas pessoais e profissionais. A trama, né, assim, a trama também revela a importância de se libertar dessas expectativas para alcançar uma vida mais autêntica e satisfatória. Na trajetória do Baek Yoon-no e da Hong Reni, a gente vê também não só as questões familiares complexas, né, mas assim, há uma certa resiliência nessas questões, né? Apesar dos obstáculos, ambos continuam ali a ter esperança, principalmente o Yunun, né? Quando a Renin ela desiste de tudo, o Yunun não, o Yunun ele começa a procurar soluções. Ele não desiste muito da esposa, assim, né? Isso lá depois, quando ele redescobre o amor, porque no começo ele só quer que a Renin morra assim em paz e deixe ele. É, é uma coisa meio babaca dele, mas aí isso vai, é, isso vai, isso, isso vai mudando né, ao longo da história. Né, isso também é o apoio mútuo, né? O Beck e o Rongenin estão em um ponto em que o casamento parece não ter mais salvação, mas à medida que a série avança, eles aprendem a se comunicar de maneira mais aberta e honesta. O apoio emocional entre eles se torna vital para o enfrentamento das situações difíceis, seja no campo da doença ou nas familiar ou profissional, né? A série mostra que sem comunicação e apoio mútuo é difícil superar os desafios que a vida impõe. Nós falamos assim muito da interferência familiar. O casal principal, né, está distanciado não só por desavenças internas, mas, né, suas discussões mal resolvidas vão afastando. Porém, há uma interferência externa, a interferência da família, principalmente da Hong Renin. Os dois se casam e vão viver na propriedade da família dela, né? Baekhyun sendo não só o genro, mas também um funcionário do Queen's Group, ele sofre pressão umas 10 vezes maior, além do casal ter que ser obediente aos patriarcas e seguir com certos protocolos ali. E mesmo apesar de mostrar uma família abastada com um estilo de vida bem diferente do nosso, essa interferência que familiares muito próximos é bem comum e muitos relacionamentos acabam por isso. Rainha das Lágrimas é uma obra que transcende o simples drama familiar e romântico ao longo dos seus episódios. Ela nos apresenta uma trama profunda sobre superação, perdão, reconciliação e luta contra adversidades imensuráveis. A história de Baek Yoon-no e Hong Hae-min é uma jornada de redescoberta do amor, marcada por uma série de reviravoltas emocionantes e revelações impactantes. Uma das principais mensagens que esse dorama nos dá, eu acho que é da reconciliação, né? O casal que no início parece à beira do fim encontra forças para reviver sentimentos perdidos, provando que na vida o tempo pode ser cruel, mas também oferece a oportunidade de recomeçar, de fazer escolhas diferentes e de transformar o futuro. Além disso, a série aborda temas universais, como as expectativas familiares nas decisões individuais. No entanto, também nos ensina que o amor verdadeiro e a solidariedade entre os que amamos são os maiores alicerces que podemos ter para enfrentar qualquer batalha. Em última análise, a Rainha das Lágrimas é uma história sobre as segundas chances. De novo aqui. Em última análise, Rainha das Lágrimas é uma história sobre segundas chances, sobre lutar contra o inevitável
e, sobretudo, sobre a resiliência humana diante do sofrimento. É uma série que emociona, inspira e, sem dúvida, nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. Em suma, Rainha das Lágrimas transmite mensagens sobre o valor das relações pessoais, a força do perdão, a importância de ser fiel a si mesmo e a coragem necessária para enfrentar as adversidades da vida. Ao explorar esses temas, o dorama não apenas emociona, mas também leva o público a refletir sobre suas próprias escolhas e atitudes diante das dificuldades que enfrentam. Rainha das Lágrimas foi lançado em 2024, teve várias premiações de atuação e direção e se encontra na Netflix. Se você chegou até aqui, muito obrigada por nos acompanhar. Nos siga nas suas plataformas de áudio preferidas, responda as nossas enquetes e, se você gostou desse episódio, deixe a sua opinião nos comentários. Curta e compartilhe. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Beijos e tchau!